Amém. Nós queremos saudar todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus, amém. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui neste dia, gravando este vídeo, para nós falarmos a Palavra de Deus, professarmos a Palavra do Senhor nosso Deus, amém. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui no Facebook, nas redes sociais, amém, no Twitter, no Google e no YouTube. São essas mídias que Deus colocou na nossa vida para nós falarmos a palavra do Senhor incansavelmente, né, e vermos as notícias, né. Eu gostei muito do programa do Faustão ontem, assisti um pouco, né, gostei demais do depoimento do pai do Luan Santana, né, chorou. Gostei muito, né? Deus abençoe, foi muito emocionante, né? E o Fausto Silva foi muito realista quando ele falou que os pais que estão brigados com os filhos deveriam fazer as pazes, enfim. Eu gostei muito, foi muito emocionante, nós que somos aí, assistimos, nós gostamos. Amém, que Deus abençoe, né, abençoe todo mundo, as filhas ontem só foi postagem de fotos aqui com pais, né, no Face, né, filha do José Melo, suas filhas, a presidenta Dilma falou, homenageou os dias dos pais, o pai da Cida Guchel, enfim. Então, Deus abençoe, né, a esses pais, o marido da Miriam, esse paizão de primeira viagem, né. Então, nós gostamos muito, foi muito maravilhoso. Um pai que eu achei aqui com as gêmeas, tem muitos, os gêmeos, né, aí a Seu Neve postou com os seus gêmeos, são gêmeos. Então nós iremos meditar na palavra de Deus, né, que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia em 2 Reis, né, capítulo 4, versículo 8, que diz. Eu gostei muito também naquela hora que o pessoal lá do Faustão perguntaram se o Luan Santana era supersticioso. Ele disse que não, ele era religioso. Ele crê muito nas coisas de Deus. Então que Deus abençoe, né? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, diz a Bíblia, que a qual o reteve a comer pão, né? Sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: este tem observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, né? Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali ele se retirará. Por que ela fez isso? Porque ela viu que aquele homem era um homem, ela observou que não era um homem qualquer, era um homem santo de Deus. Por isso que ela fez aquela bondade, amém? Sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e ali se deitou. Ele se deitou ali. Então disse o seu moço Geazi: chame esta sulamita. Chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado como com todo desvelo, né, que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao chefe ou do exército? Esse chefe aqui, esse rei, é o Senhor Jesus Cristo, tá? Porque Eliseu, ele era servo do Senhor dos Exércitos, que é o rei Jesus Cristo, o Filho de Deus,
o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é uma história realista, uma história judaica, hebreia. Então, esse rei aqui, veja, ele diz para ela: então disse ao seu moço Geazi, chama esta sulamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Portanto, disseram, ela fez uma bondade para aquele homem. Assim nós devemos também proceder para com os servos de Deus, para com os homens e as mulheres de Deus, homem santo, homem que tem procedimento justo, de equidade, de justiça, de misericórdia, homens e mulheres que fazem. Veja, o que ela observou, ela via aqueles homens todo dia, passando, era uma coisa rotineira. Ela observou o comportamento, o testemunho, ela observou aquele homem, que ele era um homem de caráter, era um homem santo de Deus, era um homem manso, era um homem sério, era um homem de Deus, era um homem santo. A presença de Deus era grande ali, que ela observou que Deus estava com aquele homem. Deus estava com aquele homem. Ele era um profeta, ele era um ungido. O Eliseu ficou no lugar de Elias para profetizar para o seu povo, para aquele povo, para aquela... E aquela mulher sulamita era rica. Ela era rica, ela tinha propriedade, ela tinha casa, ela tinha... Enfim, ela era uma mulher rica, mas apesar de ela ser rica, isso não impedia de ela estar observando. Ela observava aquelas pessoas que passavam ali, que transitavam. Ela observava, ela ficava olhando, e aí ela observou que aquele homem não tinha uma cama, não tinha um quarto, não tinha onde morar, era um forasteiro, era um estrangeiro. E ela, assim que nós devemos proceder também com as pessoas de Deus, os evangélicos, os crentes, os irmãos de Cristo. A Bíblia diz que quando a gente, um bom samaritano, quando a gente faz o bem para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, para uma pessoa, nós estamos agradando o coração de Deus. E essa mulher fez um bem, fez uma bondade, está registrado na Bíblia a história que essa mulher fez, porque ela agradou o coração do Deus de Israel. Amém. Do Deus santo, o Deus vivo, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. A este Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque é um Deus bom, porque é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos dá a vida, é um Deus que nos livra da morte, é um Deus que nos perdoa nossas iniquidades. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que morreu naquela cruz do Calvário. Para quê? Para que através desse sacrifício, desse cordeiro, desse sangue imaculado, o sacrifício de Jesus, nós tenhamos nossos pecados perdoados, as nossas faltas perdoadas, e nós podemos agora adorá-lo, servi-lo, e Jesus lança no mar do esquecimento todas as nossas faltas. Agora nós somos ministros de justiça. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome desse Jesus de Nazaré, que é o Rei dos Exércitos. E aí diz a Bíblia Sagrada que ele chamou aquela mulher, mandou Geazi, seu moço, chamar esta sulamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Nós devemos fazer como a sulamita fez. A sulamita, ela viu aquele homem santo. A sulamita, esta mulher, viu a necessidade diária daquele homem. E ela, como tinha recursos, como graças a Deus, Deus fez ela uma mulher rica, foi Deus que fez aquela mulher rica, tinha ali mais para dar, ela estendeu a sua mão àquele homem de Deus. Ela estendeu a sua mão, ela socorreu aquele homem tratou eles com desvelo, e nós devemos seguir esse exemplo, devemos tratar as pessoas com desvelo. Amém? Diante dos olhos de Deus, diante dos olhos deste Deus, que manda nós fazermos o bem, tratarmos até os nossos inimigos com desvelo. Amém? Então diz a Bíblia Sagrada, que o que há de fazer por ti, né? O
que há de fazer por ti? Uma pergunta. Porque ela era rica, ela não precisava de nada. Ela tinha tudo, todos os bens materiais ela tinha. Ela era uma mulher rica. Ela não tinha falta de nada, ela não tinha fome. Enfim, ela era uma mulher rica. Então fez uma pergunta, o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E ela dissera a ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que há de fazer, pois, por ela? Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. O moço, Geazi, ele não sabia, o profeta fez uma pergunta, o que há de fazer por essa mulher aí, servo de Deus? Essa mulher tem nos tratado bem, eu quero recompensar essa mulher, eu quero recompensá-la, eu quero retribuir, mas eu não sei o que eu devo fazer, eu vou apresentar ela ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores, vou falar dela para o chefe aqui, o chefe do exército é o Deus, criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus do Isaac, o Deus que nós não devemos apresentarmos a Ele com mãos vazias. Nós não devemos apresentar ao Deus que nos deu a vida, ao Deus que nos deu ar de mão vazia. Nós vamos nos apresentar com obras. Ele vai perguntar, o que tu tens para mim? Eu te dei 5 talentos, tu tem que me dar 10. Eu te dei 1 talento, tu tem que me dar... Enfim, tem que multiplicar. Tu tem que repartir o teu pão, tem que repartir a tua roupa, tem que repartir o teu coração, tu tem que amar, tu tem que pregar minha palavra, anunciar minha palavra, tu tens que ser generoso, ser generosa, praticar a equidade, praticar a justiça. Isso agrada o coração de Deus. E Deus manda nós praticarmos a bondade, a generosidade, a misericórdia. Deus manda nós nos compadecermos dos fracos. Deus manda nós nos compadecermos das pessoas. Deus se agrada com essas coisas que nós fazemos. Amém? Então disse ele, que há de fazer? Então ele não sabia. Ela, porém, não tinha filho. O seu marido, além de ela não ter filho, o marido dela ainda era um velho. Veja o milagre, né, que Deus fez. Além de ela não possuir filho, o marido dela também, com certeza, já era um velho, já era uma pessoa velha. Amém? Não podia mais engravidar mulher nenhuma. Então, ocorreu um milagre. Ocorreu ali uma dádiva da mão de Deus. Amém? E disse a Bíblia Sagrada, pelo que disse ele, chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Né? Aquela mulher estava tão desacreditada, né? Ela não cria mais, a prática da mentira era tão grande ali, né, que ela nem acreditou no que o profeta falou, porque no tempo de Elias, no tempo de Eliseu, o pecado era muito grande ali em Israel. As pessoas praticavam muita abominação aos olhos de Deus, a presença de Deus era uma coisa muito rara. Após a morte de Moisés, a morte de Samuel, a morte de Josué, o povo se desviou de Deus, o povo se apostatou, enfim, Deus castigou todo mundo ali. Então a presença de Deus era uma coisa muito rara, mas existia a presença de Deus, Eliseu, Elias, mas eles eram perseguidos pelos poderosos, pelos reis, enfim, eles eram perseguidos. Elias sofreu muita perseguição, ele vivia se escondendo, ele vivia a Jezabel, uma mulher segundo o coração, maligno, perseguia ele, queria matá-lo, etc, etc.
o próprio Acabe. Então eles eram muito perseguidos, eles viviam fugidos, eles viviam escondidos, eles para não morrerem, etc, etc, etc. Era uma perseguição terrível, acirrada. Ela não tinha filho, então ela era rica, mas ela não tinha filho. Então ele falou para ela. Ele falou para ela e disse: haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: o que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Então tinha um problema ali, que ela não tinha filho e o marido dela já era um velho, era improdutivo, não podia fazer filho mais. Pelo que disse ele: chamando a ele, pois se chamou, andou a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela pensava que era uma mentira, mas não foi uma mentira. Diz a Bíblia que a mulher concebeu e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E aconteceu o milagre. Veja, ele abençoou aquela mulher, viu a necessidade daquela mulher, viu que ela não tinha filho, e ele abençoou, ele foi logo lá no problema, né? Ele foi no... Porque a nossa missão, a missão da mulher é gerar. Essa é a missão da mulher, ter filhos. E quando isso não ocorre, quando isso não acontece na vida de um casal, na vida de uma mulher, realmente só Deus e mais ninguém para suprir essa necessidade, só Deus. E aquele casal não tinha filhos e ainda pior que o marido dela ainda era um velho. Mas para Deus nada é impossível, né? Para o Criador dos céus e da terra, nada é impossível, tudo ele faz, tudo ele opera, quando ele quer, quando ele deseja. Mas veja, ela mereceu aquela bênção de Deus, né? Ela mereceu, ela tratou os servos de Deus com desvelo. Ela mereceu, não foi por acaso aquela bênção que ocorreu, não. A mulher mereceu. A mulher tratou bem, nada mais, nada menos do que um profeta de Deus. Então assim também nós devemos proceder. Quando nós tratamos bem as pessoas, quando nós temos um coração bom, um coração, né, aos servos de Deus que moram na terra, ela tratou aquele homem que se fosse o filho dela. Amém? Ela tratou aqueles dois servos como se fosse... Ela é serva deles. Ela era serva, ela reconheceu que ela era ela. Não mintas a tua serva, ela era uma serva do servo de Deus. Ela estava ali para servir os servos de Deus. Ela estava ali para servir e ela serviu. Ela deu um quarto, uma cama. Ela foi uma camareira, mandou praticou a hospitalidade. Isso agrada o coração de Deus. Agrada o coração de Deus, amém? Deus abençoou ela com filho, porque ela não tinha filho, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoou ela, e a Bíblia diz que ela deu à luz um filho no tal tempo determinado, amém? O filho cresceu, mas quando ele ficou grande, a Bíblia diz que sucedeu que um dia saiu para o seu pai que estava com os segadores. E disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse o moço: leva-os à sua mãe. Leva a sua mãe. E ele a tomou e a levou à sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Ele teve uma dor muito forte na cabeça dele.
E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ela a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: Manda-me já um dos moços, um dos jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ele disse. E ela disse: Tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda e não te detenha no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Jesus, seu moço: Eis aí a sulamita. Agora, após, corre ao encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou a Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma... Ela disse assim: Porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. O filho dela tinha morrido. O Senhor tinha encobrido, o Senhor não manifestou para o profeta. A alma daquela mulher estava amargurada. O filho estava morto lá na casa dela. O filho estava morto, tinha acabado de morrer. O único filho, ele já estava grande, ele tinha crescido. Estava amargurada, ela estava muito triste. E disse ela: Pedi eu ao meu senhor algum filho? Ela não tinha pedido nada. Ela não pediu nada, ela não pediu de Deus um filho. Foi Deus que quis dar o filho para ela. Ela não pediu nada. Foi eles que quiseram dar aquela bênção para eles. Ela disse assim, ela não pediu nada, ela fez aquele favor lá para eles e não fez para receber nem nada, ela hospedou eles, ela não esperou receber nada em troca. Foi eles que quiseram dar para ela, foi eles que quiseram. Pediu eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saudes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto no menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e o seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele. Veja que ele fez uma respiração boca a boca. E subiu e deitou sobre o menino. Ele deitou, e pondo a sua boca sobre a boca dele. Mistério, né? Fez a respiração boca a boca. Os seus olhos sobre os olhos dele. E seus olhos sobre os olhos dele. E suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu.
Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Gezi e disse: chama essa sulamita. E chamou-a e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou em seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. Não. Ela recebeu 2 bênçãos de Deus. A primeira bênção foi o nascimento do filho. A segunda, que o filho tinha morrido. E Eliseu ressuscitou através do poder de Deus o filho dela. Mas ela estava muito triste. Ela estava amargurada de espírito. Mas ela recebeu esta bênção de Deus, ela recebeu esta graça, amém? E foi uma bênção, então, a este Deus que ressuscitou este filho da Sulamita, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor e pedimos que este Deus venha ressuscitar, venha operar no nosso meio, venha, porque Ele ressuscita os mortos, Ele faz o cego enxergar, Ele faz coisas acontecerem, Ele faz extraordinário, Ele, o Jesus, faz milagres, prodígios, maravilhas para quem crê. Ela creu, ela correu, ela acreditou que aquele homem santo, os crentes, os evangélicos, os homens cheios de fé, a Bíblia diz que quando eles oram, vai, prega a minha palavra, coloca a tua mão sobre os enfermos, os que tiverem doentes, se crerem, verão a minha glória. Vai para a igreja com fé, está doente? A oração do justo pode muito seus efeitos, a Bíblia fala lá em Tiago. Crendo, invocando o poder de Deus, invocando Jesus de Nazaré, Jesus ressuscita, Jesus faz o câncer desaparecer, ferida. Esse rapaz tinha uma dor de cabeça, tinha uma doença na cabeça, ele teve 2 dores, ele gritou, ai, ai, ai a minha cabeça. Então, foi a cabeça dele, uma dor de cabeça terrível, que a gente não sabe, a Bíblia não fala, mas ele falou e disse o seu pai, ai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Ele sentiu uma dor terrível, levaram ele para casa e lá ele morreu. Ele tomou e levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meu dia e morreu. E morreu o menino. Mas graças a Deus que a mulher foi logo pedir socorro, pediu socorro do homem de Deus. Veja que o homem de Deus fez o papel de um médico. Veja que o profeta de Deus fez o papel, ele socorreu o menino. Amém? Primeiro ele foi, levou, mandou o seu auxiliar, não resolveu. Depois ele foi lá, o homem de Deus tem o Espírito de Deus, o Espírito da saúde, o Espírito da virtude. Veja que ele fez aqui, ele, chegando a Eliseu aquela casa, eis que o menino jazia morto o menino já estava morto, a Bíblia diz que o menino já estava morto. Ou seja, não tinha mais nada para se fazer com aquele menino, ele foi ressuscitado. A Bíblia é bem clara em dizer que o menino estava morto. Quando se morre, não tem mais nada para fazer, morreu, acabou. Mas aqui o milagre aconteceu porque diz a Bíblia que entrou nele e fechou a porta sobre ele, ambos orou ao Senhor. Ambos orou ao Senhor e subiu e deitou sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, respiração boca a boca, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois, veja que o poder que estava em Eliseu,
O Espírito de Deus que estava em Eliseu ressuscitou. Deus estava com Eliseu. Deus, ele ressuscita as pessoas usando outras pessoas. Deus usou Eliseu para ressuscitar o filho da Sulamita. Amém? E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. E subiu, deitou-se sobre o menino e pondo sua boca, já li isso aqui. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa Sulamita. Ela não estava presente quando o milagre aconteceu. E chamou e veio a ele, disse ele: toma o teu filho. E ela veio, ela se prostrou aos seus pés, se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. É assim também que nós devemos fazer. Nós devemos nos prostrar diante do Deus Todo-Poderoso, que nos criou, que nos deu a vida, que nos dá o ar, que nos dá a respiração, que ressuscita-nos para a glória do seu nome, para o louvor, amém, do seu nome. Para este Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, nós, os mortais da terra, lhe damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por quê? Porque ele fez esse milagre. Ele ressuscitou o filho da Sulamita, que estava morto, diz a Bíblia Sagrada, que Eliseu, o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 4, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de esperança, Deus era com ele, e assim também Deus quer usar os crentes para fazer milagres do século 21. Homens de oração, homens de jejum, homens que temem ao Senhor, homens santos. Aquele homem, ele era um homem santo. Deus estava com ele, e Deus operou aquele milagre, e Deus quer hoje homens santos na terra. E ela se inclinou, ela adorou, ela pediu socorro de Deus através daquele homem que estava com Deus, andava com Deus, era separado para a obra de Deus em Israel, em Judá, ali em Jerusalém. Amém. Para este Deus, nós, os mortais da terra, rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque, digo e repito, ele ressuscita os mortos. Jesus Cristo, o Senhor, o chefe, o Senhor dos exércitos. E quando ele quer, ele pode até nos abençoar, dando filhos. Esperamos nele. Amém. Esperamos nele. Ele é a nossa esperança, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro, ele é o nosso ajudador, ele é tudo para nós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. E você que ouve, vê este vídeo, concorde comigo dizendo o amém de Deus. Amém? Que essa história sirva de uma lição de fé, de esperança, de regozijo e de alegria, para saber que o Deus do céu, o Senhor dos exércitos, chefe das nações, ressuscita os mortos quando Ele quer. Amém? Usando eu e você como instrumento, como canal de bênção para praticar o bem sem olhar a quem. Amém? Louvado seja o nome.